Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Adri, aqui do Cantinho Prof. Adri. Sejam bem-vindos. Vamos à nossa aula tutorial 8 de como alfabetizar a sua criança em casa utilizando as apostilas de pré-alfabetização do Cantinho. São as apostilas que eu uso aqui para alfabetizar as crianças que dão tanto sucesso. Todas as crianças aprenderam a ler e escrever, todas as crianças as quais eu testei ao longo de todos esses anos dando aula com esse material. Eu mesma criei à medida que eu fui tendo alunos com deficiência intelectual, alunos com TDAH, alunos com dislexia, alunos com descalculia, com autismo nível 1. Então, ao longo do tempo, eu fui criando esse material, eu fui adaptando esse material para que ele fosse dando cada vez um resultado maior e melhor. Então, eu posso te dizer, eu garanto que esse material vai dar resultado se você aplicar a metodologia como eu estou te passando e se você tiver fé e fizer com amor, porque com amor e com Deus você chega longe. Na aula passada nós paramos nessa atividade com a letra D e vamos para a próxima, com a família silábica. Ele diz o seguinte: ligue os desenhos que comece com cada sílaba. Essa é a apostila do aluno. Lembrando que você tem na apostila do professor já como deve ser feito, para que caso você tenha dúvidas, você possa se orientar por aqui. Então, o que você tem que fazer primeiramente? Primeiro, é necessário que você repita com a criança algumas vezes a sílaba que eles já aprenderam, que aqui é a fase de memorização, de introjeção. Então, olha lá: da, do, de, di. Então, você vai repetir com eles assim? Não, mais lento. Você vai repetir da, do, pelo menos 2 vezes. Se a sua criança pegar de primeira, tranquilo, continue. Caso contrário, repita 1, 2, 3 vezes para ele assimilar as sílabas. Depois você vai repetir com ele: dado, dado, Doritos, Doritos, dedo, dedo, dinossauro, dinossauro, dança, dança, diamante, diamante, dente, dente, doce, doce e aqui Deus, Deus. Então, Deus começa com que som? Deus. Aí ele já vai ligar lá. Aqui, nessa fase, já é importante que você repita as 2 vezes e peça para ele fazer sozinho tudo o que ele conseguir fazer sozinho, olhando o desenho e ligando. Só vai te pedir ajuda se ele precisar e se ele tiver dúvidas. Normalmente, eles já estão ligando sem pedir ajuda, mas se pedirem ajuda, se pedir ajuda, você ajuda dessa forma. Ah, mamãe, eu não sei fazer esse. Então, você vai falar Doritos, Doritos. Começa com o quê? Ah, com do. Então liga lá no do. Às vezes é só uma questão de ajudinha mesmo, básica. Falou ali rapidinho, ele já pega. Aí a frase dessa atividade é: o dado é dourado. Mais uma vez. O dado é dourado. Olha aqui, eu tenho 2 vogais juntas. Quando elas estão juntas, eu não deixo ela sozinha. Por quê? Essa aqui está sozinha e essa está com uma consoante. Então vamos ler com todo mundo junto, para todo mundo brincar junto de formar o som. Fica mais legal. É uma forma de ensinar a criança a ler as vogais juntas. Senão ele vai ler assim: o dado é dourado. E ele fica com isso, dourado. Não, o dado é dourado. Dourado, porque é um ditongo. Continuando, depois que a criança ligou tudo, ficou bonitinho dessa forma, tudo bagunçado, mas bonitinho porque ele fez. Você vai fazer a próxima atividade, uma atividade nova, então preste bastante atenção. Você vai circular conforme o modelo. O que é circular? Você vai. Tá vendo aqui? Na letra do, na sílaba do, perdão, na sílaba do a gente tem o quê? Um retângulo azul. Do, retângulo azul. Da, nós temos um coração vermelho. Do, um círculo preto. De, um triângulo amarelo. De, um quadrado verde. Quadrado verde. Por que é importante? Porque você tem que observar bem a cor e a forma. Porque a criança vai procurar aqui, por exemplo, é o dele, vai achar o dele, tem que vir aqui e fazer um quadrado verde. Ah, é o dia, ele vai procurar aqui e tem que fazer um triângulo amarelo em todos os dias. Então já pede para ele procurar as cores que ele vai utilizar, separar e em seguida fazer a atividade. A atividade vai ficar assim, ó. Opa.
vai ficar assim. Então, vai fazer um triângulo amarelo. Então, vou fazer o que nos das? Eu vou fazer um coração vermelho. O que eu faço no do? Um retângulo azul. Então, ele vai achar a sílaba e ele tem que olhar aqui o que ele tem que fazer e qual é a cor. Na próxima atividade, aqui a gente tem uma frase ainda para ler com a criança. Deus fez o mundo e eu. Leu rápido? A criança entendeu? Ótimo. Leu devagar? Vamos lá. Oh, desculpa, não entendeu? Lê devagar. Deus fez o mundo e eu. Mais uma vez. Quem que Deus fez? Eu. Mas Deus fez mais o quê? O mundo. Quem que fez o mundo? Deus. Quem que te fez? Deus. Tudo aqui na frase, sempre perguntando em cima da frase. Depois nós vamos fazer essa atividade. Circule todas as letras Ds. Eles já fizeram essa atividade com a letra B. Agora eles vão fazer com a letra D. Quem tem dislexia precisa muito fazer essa atividade, porque ajuda bastante a memorizar. Então, o que você vai dizer para ele? Ó, a letra D de Deus, de dado, tem uma barriguinha virada para a mão que você não escreve. Se a criança escrever para essa mão, ó, a barriguinha é virada para a mão que você escreve. Então, observa. E a letra B é para a mão que você. Então, você sempre pergunta com qual mão a minha criança escreve? Ah, ela escreve com a direita. Então, a letra D, a barriguinha é virada para cá. E a letra B, a barriguinha é virada para cá, para a mão que ele escreve. Então, sempre observa na hora de ajudar, porque ajuda bastante esse tipo de informação, principalmente quando ele tem dislexia, porque ele precisa pensar um pouco mais. Na verdade, ele precisa pensar quando ele vê a letra para saber qual é o som dela. O disléxico tem um pouco mais de dificuldade e a gente que é típica não tem essa necessidade. Mas pensa bem na sua criança na hora de fazer. Essa atividade ela vai ficar assim, de acordo com a apostila do professor. Só acompanhar lá para saber corrigir o da criança. E vamos para a próxima atividade, que é escreva o nome das imagens. Ditado. Então a criança vai olhar aqui, não sabe o que é, você fala dado. Dado. Começa com que som? Dá. Com que sílaba? Dá. Coloca o dá aqui e separa letrinha por letrinha aqui na frente. Então você vai separar através dos sons. D, A, D, U. E a criança vai fazer aqui na frente. Dança. Dedo. Na apostila do professor você tem as respostas. Dança. Dedo. Dente. Lembra de fazer o som devagar. Se sua criança já pegou, toca o barco. Ele vai fazer a sílaba que está faltando aqui e colocar aqui na frente. Se ele ainda não entendeu, repete uma, duas vezes. Viu que ele ainda não está entendendo, continua naquele perfil. Dente. Vamos lá. D, E, Quais são as letrinhas que tem esse som? D, ele vai pôr. E, ele vai pôr. Então, olha lá, tudo junto. Dente. Agora separa tudo aqui na frente. D, E, T, E. Certo? Todas as respostas estão aqui. E a partir disso aqui, utilizando essas respostas e essas imagens, que você vai precisar para fazer essa outra, que é uma revisão da atividade. Lembrando que aqui tem uma frase: o dia está doce para Dumbo. Para quem que o dia está doce? Para Dumbo. O dia está como? Doce. Você já ouviu falar num dia doce? Se o dia fosse doce, que doce você gostaria que fosse? Então, assim, ajuda a imaginar, ajuda a brincar. E vamos para a revisão. Na revisão do conteúdo, o que você precisa fazer? Na revisão, você vai brincar com eles, de escrever aqui as sílabas, né? Então, você vai escrever aqui. Escreva as sílabas conforme e forme as palavras. Como que a gente vai fazer? É um dado? Então, a primeira sílaba, dá. Como que eu faço dá? Como que eu faço do? Já escreve na frente a palavra completa. Dado, certo? Então, dado, tudo junto, dado. Ah, é dança? Dança. Dança é com S ou com C cedilha? Ah, é com C cedilha, né? Como que é o C cedilha? Um Czinho com uma cobrinha grudada bem no bumbumzinho dele. Dança. Aí coloca aqui tudo junto. Dança. Fez toda a atividade com a criança, lembrando, sílaba aqui, palavra completa aqui, igualzinho no modelo que eu dei lá em cima. Certo? Acabou, fiz tudo. O que eu vou então? Aqui é a apostila da criança, como que ela vai estar.
Ó, ela vai estar toda em branco, por isso que é importante que você olhe na apostila do professor para saber orientar a criança. A frase, como eu passei, o dia está doce para Dumbo, brinca com ele, depois passar por cima da letra D na caixa alta, letra D minúscula e a letra D cursiva, e as vogais aqui do lado também. Vamos brincar de montar palavras, é o bingo. Como que é o bingo? É o ditado, o professor está viajando aqui. É o ditado. Para fazer o ditado, você vai olhar na apostila do aluno, porque aqui tem as respostas, então você vai saber quais são as palavras. O que está faltando aí? Olha só, aqui está escrito do. O que está faltando para eu fazer? Dado. Dado. Tá faltando dá, então escreve aí, dá. E a segunda palavra? Aí já tem o do. O que está faltando para eu escrever dedo? Aí ele vai fazer. Aí já tem o a. O que está faltando para eu escrever dia? Como que eu faço di? Já tenho mingo, mingo. Isso porque você vai lendo junto com a criança, tá? Sempre pede para ela repetir, sempre passa o dedo para ela olhar. E cuidado, se ela estiver olhando para os lados, peça para ela olhar 1, 2, 3, 10, 1 milhão de vezes. Que dependendo do laudo que a criança tenha, você repete o tempo todo. Olha para a apostila, olha para as letrinhas para você memorizar. Várias vezes a gente repete até ele se acostumar a olhar sozinho. Então, ele vai fazer domingo, dureza, dedão, drone. E a frase é: Dudu é o dinossauro do Dindo. De novo, Dudu é o dinossauro do Dindo. Mais uma vez, Dudu é o dinossauro do Dindo. De quem que é o Dudu? Do Dindo. E o Dudu é o quê? Um dinossauro. E como que é o nome desse dinossauro? Dudu. Nunca canse de brincar e fazer a criança ter que lembrar e ter que imaginar, porque isso ajuda muito no processo de interpretação de texto. Acabou essa atividade. Vamos então para uma revisão. Ó, ela vai estar assim, né? A revisão vem assim, que é trabalhar o som e a junção da letra para a formação de sílaba. Então, primeiro eu quero b, b, b. Agora me dá um bi. Ah, primeiro lembra a criança, ó, essa fileira do A, fileira do E, fileira de todo mundo que termina com som de I, fileira de todo mundo que termina com som de O, quem termina com som de U e quem termina com som de ão. Ótimo, agora você fala, eu quero um bão, bão. O que eu tenho que juntar para ter um bão? Ele tem que vir aqui e fazer o bão. Agora eu quero um bi, ele tem que vir aqui e fazer um bi. Eu quero um ba, ele tem que vir aqui e fazer o ba. Vocês vão fazer 3 vezes, sempre salteado de agora em diante. Não tem mais a opção de fazer na ordem. É salteado para obrigar a criança a ter que pensar. Ela vai ter que ouvir e pensar onde é que vai essa sílaba de acordo com o que ela está ouvindo. Você vai fazer então a revisão da letra B, que é a revisão da revisão, a letra C, revisão da revisão e revisão da letra D, porque é a primeira vez que você está trabalhando a letra D com a criança. Então, ela vai ficar assim, nesse modelo. Lembrando de pedir fora de ordem. Acabou essa parte. Nós vamos então para a parte de ouvir. A professora querendo dar aula de inglês. Gente do céu, tô perdida já. Nós vamos para a opção de ouvir, então ele vai ouvir o som e tem que colocar então as letrinhas que estão faltando. Só estão faltando vogais, deixa bem claro para ele. Só falta vogal. Qual a vogal que está faltando? Então observa que já aumentamos a dificuldade. Algumas faltam 3, em algumas faltam 2 e assim vai indo. Então, ó, cadela. O que eu tenho que pôr junto com k para virar k? O que eu tenho que pôr junto com d para virar dé? E com l para virar lá? Dançarina. O que eu tenho que pôr aqui para virar um dan? E o que eu tenho que pôr aqui no final para virar um na? Aí você vai sempre olhar onde? Na apostila do professor para ver quais são as letrinhas que estão faltando. As letrinhas que estão faltando estão sempre em caixa alta, tá? Ó, aqui eu já parei de usar o colorido, aqui você já começa a ver na caixa alta. Então, olha, as palavras são cadela, dançarina, davina, desenho, o desceu aqui embaixo, mas era para estar aqui, dentista, destino, discoteca, dinheiro, discurso,
dominó, doceria, corredor, adubo, adulto. Olha, o L depois do U, o que que ficou? Parece que tem 2 U's, olha, adulto, adulto e indústria. Acabando essa atividade, que ela é bem uma revisão, assim, ela já está deixando a criança craque na audição para identificar o som e qual a letrinha que coloca no lugar, a gente vai para a família silábica da letra F, que é na próxima aula. Então, gente, ó, quem não comprou a apostila ainda, desculpa. Quem não comprou a apostila ainda, já adquire, já compra a sua e bora trabalhar com a sua criança que vai dar certo e você vai se orgulhar dessa sua escolha. Olha, muito obrigada por estar assistindo, fique com Deus e até a próxima aula.